Fala, expert! Seja bem-vindo à nossa nona aula da série da nossa bomba manual. Então, nessa aula, agora, nós já colocamos aqui, fizemos uma pré-montagem, colocamos aqui as nossas conexões baixadas. Então, nós precisamos fixar isso aqui. Nós precisamos fazer a tampa, a vedação, de acordo com a real necessidade do nosso projeto, né? É uma parte simples, digamos assim, do nosso projeto, que é fazendo uma tampa. Porém, a gente deve levar em consideração alguns detalhes, alguns parâmetros para fazer. Não é simplesmente jogar uma tampa aqui em cima, não é mesmo? Então, nós precisamos que seja uma tampa um pouquinho mais grossa, né, com uma chapa um pouquinho mais grossa, pois nessa parte aqui, onde tem essa câmara, vai ter uma alavanca que vai fazer uma certa força em cima, então já temos que colocar uma espessura um pouco maior. Temos que levar em consideração as reais medidas do nosso produto aqui para fazer a furação. Eu não vou fazer a furação ainda da tampa nessa parte aqui, ó, onde vai ser colocada uma conexão especial que nós vamos fazer ainda na próxima aula. Nós vamos fazer a furação dessas aqui, vamos fazer todas as furações e vamos anexar ela aqui na nossa montagem. Ok? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma peça, né? Quais são as dimensões, né, máximas da nossa peça? Nós vamos fazer uma tampa que ela saia desse ponto e vá mais ou menos um pouco mais que esse ponto aqui, ó, máximo. Coloquei aqui, utilizei a ferramenta de medir do SolidWorks. Então ela tem que ter, ó, deixa eu ver quanto que ela tem aqui, ó, daqui até aqui. Dimensões mínimas, eu vou colocar aqui, tem 4,5. Então, eu vou colocar a medida aqui até aqui, na dimensão máxima. Tem aqui, ó, 335 mais 9 milímetros que a gente tem que anexar aqui, que é essa folga para cá e essa folga para cá, para a gente ter a mesma folga para os dois lados. Então, vai ser uma medida de 344 milímetros. Vamos fazer aqui uma nova peça agora. No plano superior, aqui, ó, no top, vamos fazer um esboço. Vamos utilizar a ferramenta de quadrado e retângulo. E vamos fazer aqui 444. E também precisamos saber aqui a medida máxima daqui, ó. Então a gente aperta a tecla, seleciona a ferramenta de medir. Eu tenho um atalho, eu sempre coloco aqui no M, que já fica mais fácil, mas pode vir aqui, ó, avaliar, medir, para utilizar essa ferramenta aqui. Aí que você escolhe o que você quer, se for, no caso, círculos. Mas como é linhas aqui, arestas, que nós vamos medir aqui desse lado, não precisamos selecionar esse recurso aqui. Só selecionar as duas arestas aqui, ó, ele já vai dizer a medida aqui que tem 114. Então essa vai ser a medida que nós vamos colocar aqui, 114. Ok. Eu poderia fazer os furos aqui já? Poderia, mas eu vou fazer separado, tá? Eu vou utilizar aqui o recurso chapa metálica, flange base. Vou colocar aqui 1/4. 1/4 de polegada. Vamos fazer uma tampa um pouco mais robusta aqui. Ok. E agora a gente precisa fazer o que? As furações, né? Que vão ser colocadas os parafusos. Aqui a gente fez como? A gente colocou rosca aqui? Sim, acredito que sim. Ó, a gente colocou nesse caso roscas M6. Aqui, ó, tudo roscas M6. Então a gente tem que fazer um furo de 7 milímetros para que passe o parafuso M6 aqui tranquilamente, beleza? E nós temos que fazer as furações da fixação dessa tampa aqui também, ó. Que ela vai ser, eu quero que ela fique mais ou menos nessa posição aqui, ó. Eu vou fazer um posicionamento aqui, paralelo, ó, pronto. Eu quero que ela fique bem no centro e mais ou menos aqui onde ela está, ó, assim. Então eu posso utilizar a ferramenta de medir aqui de novo, ó. Medir daqui, ó, até aqui, que vai ser a nossa tampa. A gente tem uma referência. E vamos colocar de centro aqui, ó. Tem uma medida de 26,02. 26 milímetros nós vamos colocar aqui. 26 milímetros. E esse furo aqui, ele é o quê? Ele é um furo. Eu vou abrir aqui para ver
quais são as especificações. É um M6 aqui também. M6. Então nós vamos poder utilizar tudo num recurso só de assistente de furação. Olha só. Assistente de furação aqui na nossa chapa. Vamos utilizar aqui tarraxa reta de furo roscado. E vamos colocar aqui, ó, o padrão DIN, furo roscado. E vamos colocar aqui um M6 normal. M6 normal. Eu vou colocar aqui passante com representação de rosca, ok. Agora posicionamento, aqui as posições, eu vou selecionar essa face e vou dizer que vai ter 3 aqui, vai ter mais um aqui, mais 3 aqui, se eu não me engano. Um aqui também. E vai ter 4 aqui assim, ó. Pronto, tá tudo jogado aqui, não tá com medida. Que agora a gente vai definir as medidas. Olha, ele não dá para sair e ir para outra tela. Então eu vou dar um OK, mas depois a gente edita só para ver, para conferir as medidas conforme elas são aqui, ó. Ó, quanto que tem aqui? Ela é 106 por 165. Essas são as medidas das furações. Então vamos colocar lá. Vamos editar aqui, ó, editar o recurso, posições. Vamos aqui em dimensão inteligente e vamos adicionar aqui 106. Ela saiu um pouquinho aqui fora, ó, mas a gente já vai ajustar isso. E aqui ela tem 165. E eu quero que elas sejam... Eu acho que ficou muito grande isso aqui. Quanto que está aqui? 444. Ah, eu coloquei a medida errada. Eu coloquei 444 aqui. Mas é 344. 344. Então, eu vou ajustar aqui. Aqui, ó. Essa medida aqui, ó, é 344, não 444. Errei aqui um pouco. Ctrl Q para atualizar o projeto. E vamos atualizar aqui as furações novamente. Posições. Vamos colocar que elas são aqui, ó, verticais. E elas são horizontais nesse sentido aqui. E aqui elas são verticais também. E aqui elas são também verticais, com a origem também. E eu posso dizer que essa medida aqui, ó, ela é... Pode apertar o sinalzinho de igual. Essa daqui. Ou seja, eu adicionei uma equação aqui dizendo que essa medida vai ser sempre igual a essa daqui. Se eu aumentar essa aqui vai aumentar automaticamente. E essa daqui, ó, eu vou adicionar com referência central à origem e essa daqui também à origem. Então essa daqui também está faltando uma referência. Ó. Clica com essa aqui, com essa daqui, segurando o Ctrl e diz que ela é horizontal. Essa daqui com essa daqui, horizontal também. Ok, ó. Tá faltando o que aqui? Tá faltando dizer que ela é simétrica. Ou seja, adiciona uma linha de centro aqui com a origem, assim e assim. Seleciona esse ponto e essa linha e diz que elas são simétricas. Ou seja, daqui até aqui tem a mesma distância do que daqui até aqui. Legal? E pronto, assim você vai definindo tudo. Ó. Pronto, ficou preto, então tá ok. Tá totalmente definido. Falta definir essas medidas aqui, ó. Ó, essas externas aqui estão definidas. Depois a gente vê se está tudo certinho. Dá um OK e vamos abrir essa peça aqui. Ó. Vamos ver as medidas que tem. 75 por 40 vai ser as medidas dela. Vamos aqui de volta, editar, posições, 75 por 40. Eu digo que essas duas aqui, ó, selecionando o Ctrl, são verticais, adiciono a relação vertical. Essas duas aqui também são verticais. E essas duas aqui são horizontais. Essas duas aqui são horizontais. Ok. E a distância daqui até aqui, ó, vai ser 26, que a gente já tinha medido antes. A única coisa que eu preciso aqui também é dizer que eles são simétricos. Aí ele vai ficar bem no meio dessa chapa. Se eu clicar aqui com o Ctrl e aqui com o Ctrl e selecionar essa linha e dizer que elas são simétricas. Pronto, está totalmente preto, ou seja, está totalmente definido. É uma forma de você ver se o seu projeto, se o seu esboço está sendo correto. Ok, pronto, fizemos as furações M6 aqui. Só que tem um erro aqui, não é M6. Aqui é uma folga para o parafuso M6. A rosca ela tem que ser embaixo.
Então aqui eu me equivoquei. Então nós vamos colocar aqui, ó, furo, e nós vamos alterar de broca para rosquear. Nós podemos colocar aqui tamanho de broca. E vamos colocar aqui uma broca tamanho 7 milímetros. 7 milímetros. 1 milímetro de folga. Você pode utilizar aqui o recurso de folga para parafuso também, se você quiser, mas eu sempre prefiro trabalhar dessa forma. Ó, pronto, feito isso, a gente vai salvar essa peça lá na nossa pasta, dando continuidade. Ó, eu coloquei A-BM-001, parou no 005, vou colocar o 006 agora. Eu posso já adicionar essa peça aqui, ó. Claro que a gente vai ter que fazer umas furações ainda, mas eu já posso adicioná-la aqui para ver se já está tudo ok, ó. Colocar esse furo com esse aqui concêntrico. E esse furo aqui, ó, com esse aqui também tem que dar concêntrico. Ótimo. Pronto, ó. Tá tudo ok, ó. Tá vendo as furações batendo? Tudo certinho? Beleza. Agora, tem que colocar esse aqui, ó, com esse aqui, concêntrico. E esse aqui com esse aqui, concêntrico. Pronto. Agora está totalmente definido. Só falta colocar que eles são coincidentes. Claro que aqui ainda tem que ter uma borracha de vedação, tá? Que a gente já vai fazer depois, ainda nas aulas à frente. Vamos selecionar essas duas faces aqui, ó, e dar um coincidente também. Pronto. Olha só. O que eu posso fazer aqui, ó, que essa borda ficou muito pequena, eu posso aumentar um pouco mais para chegar até a metade desse raio aqui, ó. Então, eu posso alterar até mesmo aqui nessa montagem, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 116 milímetros para ver se dá uma melhorada aqui na aparência, ó. Tá vendo? Saiu, aumentou um pouco aqui, ó. Poderia até aumentar mais, deixar rente aqui se eu quiser, mas não, eu vou deixar dessa forma mesmo, ok? Então agora falta esse furo aqui, esse furo para colocar esse aqui, e depois a gente vai fazer o furo na próxima aula, em conjunto com a conexão que nós vamos fazer aqui, beleza? Então, para fazer esse furo, né, simplesmente fazer o furo não dá. Não dá para usar essa medida aqui. Ela diz aqui que é 28. Ou seja, nós temos que ir lá no catálogo do fornecedor e verificar se a medida aqui é 28 mesmo, tá? E também fazer a furação aqui e qual que é o parafuso utilizado aqui para fixar esse bocal e também aqui qual é a furação que a gente vai fazer para fixar essa válvula reguladora de vazão, ok? Voltamos aqui lá para o site, né? Se você não sabe como achar o catálogo, lá na aula onde a gente baixa, que é a aula número 7, nós baixamos e entramos nos catálogos de todas as conexões e todos os acessórios que nós utilizamos aqui para esse projeto. Dá uma olhada lá, que você já vai identificar certinho. Mas aqui tá, ó, tá ele aberto aqui. Ó, ele tem um diâmetro de 28 mesmo. Então, nós precisamos fazer um diâmetro aqui de 29 no mínimo, para que fique 1 milímetro de folga, para que ele entre tranquilamente aqui na nossa tampa. E a furação, ó, ela tem um diâmetro de 41. E qual que é o parafuso? M5. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer uma folga para um parafuso M5 ou uma rosca para um parafuso M5. Aqui nesse caso é uma rosca para um parafuso M5 mesmo. Então voltamos lá para a nossa tampa. Nós vamos posicionar aqui mais ou menos e depois com o decorrer do projeto a gente pode alterar as posições, tá? Então nós vamos fazer aqui um esboço. Clica nessa face e faz um esboço. Vamos fazer um círculo aqui e outro círculo aqui. Esse círculo aqui ele vai ser o bocal. O bocal a gente já viu lá que tem que ter 29, né? Porque ele tem 28 milímetros aqui a redinha, ok? 29. E eu vou adicionar aqui uma relação de centro com a origem de 115. Ou seja, ele sempre vai ser 115. Se eu aumentar essa tampa ou diminuir ela, ela sempre vai ter uma relação com o centro da tampa. É interessante utilizar dessa forma. Aí eu vou adicionar aqui também que ela tem 20. 20 para cá. E vou colocar que aqui também tem 20. E ainda não sei essa medida aqui, mas já vamos conferir. Podemos adicionar aqui que elas são verticais, ó, são na mesma linha, só para ficar um pouco mais interessante. Vou colocar aqui 25 milímetros. Acho que fica melhor. 25, opa. Eu apertei aqui para inverter. 25, 25, só para dar mais espaço. Aí agora eu venho olhar aqui, ó.
Tem que ir lá em válvulas, reguladora de vazão e ver qual que é a dimensão da válvula que a gente vai utilizar aqui, ó. Então o DV8 que nós vamos utilizar aqui, ele especifica o que? O D2, que é o diâmetro do furo que vai ser feito aqui, que no caso é 19 milímetros, se a gente for olhar aqui nessa tabela. E a espessura máxima da chapa aqui tem que ser até 7 milímetros, então a gente está dentro disso aqui. E a montagem é feita com uma porca que é colocada aqui. É retirada essa cabeça, é passado de baixo para cima e depois colocada a porca e a cabeça. Como que eu sei que vai vir com a porca ou sem a porca? No código de especificação aqui dele, ó, ele especifica o número 6, montagem num painel. Porca de montagem no painel. Então ele diz aqui sem a porca ou com a porca, que seria com o código PM no final. Então ele vem com a porquinha. É só especificar dessa forma. No caso, na descrição ou no código do fornecedor, lá quando você salva essa peça, para que compre dessa forma, você teria que salvar com essa especificação. Para no momento da compra, né, quando esse produto, digamos assim, trabalhando num setor industrial, ele desce para a produção, lá eles vão ver os equipamentos que são necessários para comprar, que compõem esse projeto. Então, no caso, se não tiver especificado dessa forma, seria comprado sem a porca, já daria um problema de montagem, digamos assim. Mas, então, o que nós temos que fazer é um furo diâmetro de 19 aqui, para que seja fixado esse equipamento. Então, voltando aqui, esse furo aqui ele tem que ser 19 milímetros. Pronto. Feito isso, dá para sair e fazer um corte com esse esboço passante. Ok. Pronto. O que mais que nós precisamos aqui? Fazer a furação aqui antes de... Nessa parte, né? Até agora, a gente tem que fazer a furação aqui do parafuso de fixação M5 que vai ser colocado aqui no bocal. Então nós vamos aqui em assistente de furação, furo roscado, vamos utilizar aqui furo roscado, da norma DIN mesmo, e vamos colocar aqui um M5 convencional. Posição, eu vou clicar aqui nessa face e vou colocar os três assim, jogado. Agora eu vou adicionar, vou fazer um desenho aqui, de um círculo com diâmetro de 48. Se eu for olhar aqui no bocal, né, ele diz aqui que é um diâmetro de 41, com um parafuso 3 slots, né, M5. Então eu vou colocar aqui 41, não é 48. Eu vou alterar isso aqui para geometria de construção e vou selecionar assim, ó, a linha de construção com o ponto. Segurando o Ctrl, eu vou adicionar uma relação de coincidência. Aqui também. Agora eu vou dizer que esse aqui ele é reto. E esse aqui, ó, eu vou fazer assim, uma linha aqui e uma linha aqui. E outra linha daqui para cá. Eu posso adicionar aqui, ó, que ele é 120 graus. E aqui também 120 graus. Ou seja, 360 graus, né, que é uma volta completa, dividido por 3. Vai dar 120 graus. Aqui, ó, que é exatamente assim que é feito lá. Pronto, está feito aqui a furação para a gente colocar. O próprio bocal ele já tem a vedação aqui, tudo tranquilo. Né? Só que aqui ainda está faltando uma coisa também. Que aqui ele vai sair essa parte aqui, ó. Essa peça, que ela tem 42.16 aqui, nós vamos colocar 43,5, 43,5. Nesse mesmo esboço que a gente fez aqui, ó, nesse corte, a gente pode utilizar ele aqui, ó, para fazer esse furo aqui ó, no meio, ó. Então vamos colocar aqui, ó, 43,5 e eu vou adicionar bem no centro, ó. Para colocar bem no centro aqui, eu posso pegar, fazer uma linha aqui, ó, de centro a centro. Clico com o direito, selecionar ponto médio e clico com o direito aqui e coincidente. Pronto, ela vai ficar bem no centro aqui. Pronto. Como eu já tinha feito um corte, eu utilizei o mesmo esboço que eu tinha feito esse corte aqui, ele já cortou lá automaticamente. Agora eu vou salvar e vou voltar para minha montagem para ver como é que está ficando.
Sim. Ó. Tá aqui, ó, bem no centro. Agora falta posicionar esses caras aqui, ó. Que eu vou colocar ele aqui. Esse aqui, ele é com relação aqui embaixo. Ó, fica só o espaço para porca aqui, tá vendo? Esse cara aqui, ó, ele é coincidente, ele é concêntrico com esse, e esse aqui é concêntrico com esse. E eles são coincidentes nessa face. Pronto. Olha só. Perfeito. Ok? Beleza. Finalizamos essa parte aqui. E agora, na próxima aula, nós vamos fazer aqui o modelamento dessa peça aqui de união. Nós vamos fazer uma união especial aqui para colocar essas conexões, para saída para o manômetro aqui. E aqui é saída para o sistema, aqui é saída para o manômetro. E para unir aqui embaixo essa ligação aqui que precisa ser feita. Beleza? Então, nessa aula é isso, para não ficar muito extenso, né? A gente tem que ir dividindo por várias partes. Cada parte a gente tenta trazer aqui um conceito de projeto para você entender o processo que é feito no setor industrial também. Beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Um abraço!